Epístola Universal de João, no capítulo 2, para nós lermos do verso 15 até o verso 17, e aqui querendo o Senhor e com a sua graça trazermos uma palavra para a nossa meditação. 1 João capítulo 2, verso 15 diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Queridos irmãos, aqui nós temos uma palavra dentro desta epístola do apóstolo João, que vem nos falar sobre um assunto muito sério. Há alguma coisa que concorre muitas vezes no coração do homem com Deus, que tenta ocupar o lugar ou que tenta roubar a afeição do homem, e que o apóstolo vem nos alertar para que nós possamos ter o cuidado de amar a Deus e não permitir que o nosso coração ame outra coisa ou ame qualquer coisa que nos afaste de Deus. Nós vamos nesta noite tomar esse texto da primeira epístola de João para falarmos sobre o tema O Concorrente de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer. O apóstolo João, que é o autor não somente das 3 epístolas aqui, mas também do Evangelho e do Apocalipse, é um dos grandes autores do Novo Testamento, ele escreve bastante sobre o amor, é um dos temas da sua carta, e aqui essa carta que foi escrita como uma espécie de carta circular para várias igrejas ali na Ásia. Não é dirigida como as epístolas paulinas, geralmente para uma igreja, né? E ali ele traz uma mensagem nesta carta, que às vezes alguém pensa que está mais para um sermão do que para uma carta, não tem aquele início comum de uma carta, saudando as pessoas, e nem o final, normalmente é muito característico de cartas, né? Mas ele escreve aqui com o propósito de firmar o compromisso dos crentes com Jesus e também combater algumas heresias que já estavam surgindo naquela época. Algumas heresias que não levavam em conta a doutrina de Cristo como deveria ser. Alguns diziam que Cristo apenas era um espírito e não tinha corpo. Alguns diziam que Cristo era um homem que apenas recebeu o Espírito Santo. Outros diziam que por meio de uma elevação que o conhecimento traria, é que alguém chegaria a Deus. E João sai combatendo essas heresias na sua epístola. Como pastor, ele escreve para a igreja, um pastor que ama a sua igreja. Ele vai chamá-los de amados, de filhinhos, ele vai tratá-los com carinho, e ali ele está interessado em proteger a igreja das seduções do mundo e também dos erros desses falsos mestres, para que os crentes estivessem firmes da fé, no amor e na santidade. E no texto que nós lemos, João vai falar sobre a posição da igreja em relação ao mundo. Como a igreja deve agir em relação ao mundo, qual a atitude da igreja, porque o mundo ele vai colocar aqui como se fosse um concorrente do amor, do coração das pessoas, um concorrente que está disputando o amor dos homens e que, portanto, é preciso ter muito cuidado para que isto não venha a roubar a afeição ou dominar o coração de cada crente. No texto, então, que nós lemos, ele começa no versículo 15 dizendo: Não ameis o mundo. João vai dizer que nós não devemos amar o mundo. Mas o que é que ele quer dizer com mundo?
Porque às vezes a palavra mundo pode se referir apenas à criação de Deus ou às pessoas que estão neste planeta que Deus criou. Mas também mundo, às vezes, se refere ao sistema que é contrário a Deus. Em que sentido João está dizendo que não devemos amar o mundo? Obviamente, ele não está dizendo que nós não devemos amar as pessoas do mundo. Porque ele mesmo disse lá no Evangelho que Deus amou o mundo, que Deus ama o mundo. João 3,16, o chamado texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se ele diz que Deus amou o mundo, obviamente ele não está dizendo que nós não devemos amar o mesmo mundo, ele está falando de outra coisa, né? O mundo que Deus amou e ama são as pessoas. O mundo que nós devemos deixar de lado e não amar é o mundo, o sistema que está aí, fruto do pecado, um mundo que está distante de Deus, alienado de Deus. Na realidade, este mundo, esse sistema mundano é exatamente o que impede o homem de amar a Deus verdadeiramente. Então nós não podemos amar este mundo, este sistema que aí está. O cristão deve amar as pessoas. Aliás, nos capítulos anteriores, João falou muito aqui sobre amar os irmãos, amar as pessoas. Mas não pode amar o mundo, porque no meio das pessoas há um mundo que foi estabelecido pelo homem não regenerado. Há um mundo que foi estabelecido pela carne, pelo sistema maligno, que está debaixo dessa influência do mal, e, portanto, o cristão não pode amar este mundo. Não ame o mundo, não ame as pessoas, mas não ame o sistema que está aí, que é contrário a Deus e que faz com que as pessoas não busquem a Deus. Veja que o apóstolo vai dizer que nós não podemos, nem devemos amar o mundo, porque o amor ao mundo ou ao Pai são dois amores incompatíveis, não dá para conviver no mesmo coração. Então ele diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou você ama o Pai, ou você ama o mundo. Não tem como amar as duas coisas ao mesmo tempo. O amor ao mundo e ao Pai são excludentes, incompatíveis, ou seja, um vai contra o outro, anula o outro. Porque o amor, queridos, não é uma emoção incontrolável. Às vezes alguém confunde e chama qualquer coisa de amor, qualquer sentimento, né? E se fala então de amor à primeira vista, fala de amor como se fosse uma emoção arrebatadora. Mas a Bíblia não trata o amor desta maneira, porque o amor não é uma emoção incontrolável, mas sim a decisão da vontade. Porque o amor é um mandamento. Se fosse um sentimento incontrolável, então não haveria um mandamento para amar ou para não amar, porque você não controlaria isso. Ah, não, me apaixonei e não tive como controlar. Não existe tal coisa para cumprir o mandamento de amar ou para deixar de amar alguma coisa. O amor é a decidida devoção da vontade. Eu escolho amar, eu me apego a alguma coisa, eu quero que aquilo esteja próximo de mim ou que eu me deleite naquilo. Então, isso é o amor. Por isso que há o mandamento de amar a Deus, de amar o irmão, e há o mandamento de não amar o mundo, porque na realidade nós podemos decidir a quem vamos entregar o coração, a quem nós vamos amar. O cristão, então, deve amar a Deus acima de todas as coisas. Deve amar ao irmão ou ao próximo como a si mesmo, mas não deve amar o mundo, porque esse sistema mundano vai contra Deus, e um coração não pode conter dois amores tão inimigos um do outro, tão hostis um do outro, como luz e trevas. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo.
Tiago, no capítulo 4, verso 4, vai expressar-se com palavras semelhantes quando ele diz adúlteros e adúlteras. Adúltero aqui no sentido de estar traindo, né? Dando amor a outra coisa. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo, ou é amigo de Deus, ou é amigo do mundo. Não dá para ser dos dois ao mesmo tempo, porque um amor vai ser contra o outro. Da mesma forma, Jesus colocou que o coração é algo que não pode ser dividido. Em seu amor de devoção, em seu amor de entrega, não pode ser dividido. Ou você ama a Deus ou ama alguma coisa que vai ser um concorrente de Deus. E ele disse, Mateus 6:24, no Sermão do Monte, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou às riquezas. Aí nós vemos de novo um coração que não pode ficar dividido. Se ama um, vai ter que odiar o outro. Odiar aqui no sentido de rejeitar, né? De não necessariamente de ter ódio destrutivo, mas de rejeitar completamente. Ou ama um, ou ama o outro. Se alguém ama o mundo, não pode ter o amor ao Pai. E, obviamente, se alguém ama ao Pai, não pode amar o mundo. Veja, queridos irmãos, que é uma coisa interessante. O coração nunca fica sem amar alguma coisa. A questão não é se você ama ou se você deixa de amar. Na realidade, ninguém simplesmente deixa de amar uma coisa. Você normalmente substitui o amor por aquela coisa pelo amor por outra coisa. Você não deixa simplesmente de amar, né? Quando você era pequeno, amava, gostava muito de certas coisas, de brincadeiras e tal. Quando você cresceu, você simplesmente substituiu o que você gostava de fazer por outras coisas. Você agora não ficou, não, eu não gosto de fazer mais nada. Eu fico só em casa, sentado, olhando para a parede, não faço mais nada, eu não gosto de fazer mais nada. Não, você deixou de gostar de algumas coisas e passa a gostar de outra coisa. Da mesma maneira, o coração que ama a Deus não pode deixar de amar a Deus simplesmente sem amar outra coisa. Então, quem deixa de amar a Deus é porque simplesmente transfere o amor de Deus para outra coisa, e aqui normalmente é o amor ao mundo, às riquezas, aos prazeres ou alguma outra coisa que vai contra aquilo que realmente é o dever do cristão de amar a Deus sobre todas as coisas. Então esses dois amores não podem conviver no mesmo coração, porque o amor ao mundo não pode conviver com o Pai, porque o mundo é controlado pelo maligno. O mundo jaz no maligno. João aqui na primeira epístola, capítulo 5, verso 19, ele vai dizer exatamente isso. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Se o mundo é do maligno ou está no controle do maligno, então não há como ser compatível com o amor a Deus. Então veja, o mundo jaz no maligno. Se o mundo está no maligno, obviamente, Deus não é quem está no centro do mundo. Assim, então, não há como alguém amar a Deus e amar ao mundo da mesma forma, dedicar o seu coração a uma e a outra coisa. No mundo também é onde estão os falsos profetas. O apóstolo João vai dizer, amados, capítulo 4, verso 1, já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ele pode estar pensando aqui o mundo, o planeta, mas ele pode estar pensando também o mundo, o sistema maligno que aí está. Ele diz também no verso 3 do capítulo 4, que o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. No mundo também está o espírito do anticristo.
Ele vai dizer no verso 5 que os que são do mundo falam do mundo e o mundo os ouve. E ele está falando dos incrédulos, né? Dos que não recebem a fé em Jesus. Veja quanta coisa realmente está no mundo, de forma que é impossível que o cristão possa amar a Deus e amar o mundo. Também nós vamos ver que o mundo, ele odeia a Deus e, por tabela, odeia todos aqueles que estão do lado de Deus. Jesus disse que o mundo iria odiar os discípulos. Capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Aquele que me odeia a mim, odeia também a meu Pai. Ódio, rejeição, o mundo odeia a Cristo, odeia também os cristãos. Ora, se o mundo nos odeia, é óbvio que nós também não podemos amar o mundo que nos odeia. No capítulo 16, verso 3, verso 1 em diante, Jesus vai chegar a dizer aos discípulos que eles seriam perseguidos, que alguém iria até matá-los, achando que estaria fazendo um favor a Deus. Por que ele disse? Porque não conhecem a meu Pai e, portanto, vão vos perseguir. A mesma coisa, João 17, verso 14, na sua oração sacerdotal, ele diz: eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não somos do mundo, por isso o mundo nos odeia. No capítulo 3, o verso 1, João vai dizer que o mundo não nos conhece, porque não conhece ao Pai. E por não conhecer, odeia, rejeita, é contra nós. Então o mundo afasta o coração de Deus. Quanto mais alguém amar o mundo, mais vai se afastar de Deus. Quanto mais alguém amar a Deus, mais vai se afastar do mundo. E se for amando o mundo cada dia mais, o amor a Deus vai diminuindo, até desaparecer. E alguém amar o mundo. Só que amar o mundo é amar o pecado. Porque o mundo é exatamente o sistema dominado pelo maligno e, portanto, que vive no pecado, que vive na transgressão contra Deus. O objetivo, então, do mundo, ou seja, do sistema mundano, é seduzir o cristão para lhe roubar a atenção, depois o coração e aí, então, o seu amor. O mundo vai procurar seduzir, capturar a atenção do crente. Se conseguir capturar essa atenção e o crente começar a valorizar muito as coisas do mundo e olhar muito para ele, logo o coração vai estar nisso e então o amor a Deus começa a diminuir e pode até desaparecer. Porque alguém deixa a Jesus. Paulo disse que Demas, que era seu companheiro, o abandonou a fé. Por quê? Porque amou o mundo, ou o presente século. Amou o mundo tanto que o amor a Deus desapareceu do seu coração e, portanto, agora está dominado por isso. Então, o amor a Deus e o amor ao mundo são incompatíveis. Não dá para amar um pouquinho o mundo e um pouquinho a Deus, porque ou o mundo vai nos afastar de Deus, ou Deus vai nos afastar do mundo, esse sistema que aí está. Além de dizer que nós não devemos amar o mundo, o apóstolo também diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nós nem devemos amar o mundo, nem devemos amar as coisas que estão no mundo. O que é que está no mundo? Quais são as coisas que estão no mundo? Ele vai listar aqui, queridos, algumas coisas, alguns elementos que faz com que o mundo seja mundo. Ou seja, que faz com que o mundo seja esse sistema dominado pelo maligno, esse sistema em que a natureza é pecaminosa, a sua essência é o pecado. E ele vai listar, então, 3 aspectos essenciais do mundanismo. 3 coisas que são, assim, não uma lista que coloque todas as características do mundo aí, mas uma lista que apresenta
modelos de comportamento, de sentimento que são próprios do mundo, que caracterizam bem o mundo. E ele cita 3. Primeiro, a concupiscência da carne, que nós poderíamos chamar de sensualidade, ou seja, alguém que vive para atender aos sentidos, não é? Sensual não diz respeito só ao sexo, diz respeito a tudo o que é agradar os sentidos. Também ele coloca a concupiscência dos olhos, que é a cobiça, o desejo de ter cada vez mais, e a soberba da vida, que é o orgulho. Então, sensualidade, ganância ou cobiça e orgulho é o que forma o mundo, ou os principais aspectos de mundanismo que nós podemos observar e que nós devemos, portanto, nem amar o mundo e nem amar estas coisas que estão no mundo. E nós vamos dar uma olhada nessas 3 coisas, como nós devemos evitá-las, fugir delas. Aqui não é uma lista, como eu disse, completa, exaustiva, ou seja, tudo é isso aqui. Não, há outras características, em outras partes da Bíblia nós vamos encontrar características do mundo que não estão aqui. Mas, em muitos momentos que o mundo está se apresentando, nós encontramos essas características. Alguém vê um paralelo aqui entre a tentação de Eva, que diz que a mulher viu que o fruto era bom para se comer, era agradável aos olhos, era bom para dar entendimento. Alguém vê um paralelo também na tentação de Cristo, de transformar as pedras em pão, de saltar do templo e de adorar ao diabo para ter o mundo. Mas não dá para traçar um paralelo exato. Porque no caso da mulher, a soberba dos olhos, ou a concupiscência dos olhos e da carne, talvez seja um bom paralelo. Mas já a soberba da vida, não sei se era um paralelo exato. No caso de Cristo, a primeira tentação não é uma questão de sensualidade, ou seja, de agradar ou de satisfazer os prazeres da carne. É muito mais uma questão de obter o controle da situação em vez de esperar em Deus. Mas enfim, nós vamos ver que pelo menos algumas dessas características vão estar presentes aí nas tentações que o mundo vai colocar diante dos crentes, porque essas são as coisas que o mundo tem para oferecer. Vamos ver então, em primeiro lugar, a concupiscência da carne, a sensualidade. O que é isso? É o apetite pelos prazeres carnais, que geralmente está associado aí ao sexo, mas inclui outras coisas também. Todas as vezes que eu me deixo dominar pelo meu corpo e faço qualquer coisa para atender a uma satisfação, a um prazer da carne, do corpo, está cedendo aí, está acontecendo aí a concupiscência da carne. Maior expressão, talvez a mais destrutiva dela, seja na área sexual. E nós vamos ver que o erotismo é algo que está presente hoje em toda parte. A mídia se encarrega de espalhar o erotismo. Você vê qualquer coisa, uma propaganda de caminhão, de cimento, e tem uma mulher, tem uma situação de sensualidade, tem alguém atraindo. A propaganda é de perfume, mas está lá uma situação entre um homem e uma mulher com outra, porque aquilo atrai a atenção das pessoas. Transmite uma ideia de que aquilo é bom, satisfaz, traz prazer. E nós temos que ter o cuidado. O principal problema é porque a sensualidade muitas vezes se esconde na palavra amor. E alguém pensa que então, porque alguém está com outra pessoa, num momento de pura carnalidade, tentando satisfazer um prazer, muitas vezes proibido, aí chama de amor. E aí parece que é uma coisa boa. Não, porque todo tipo de amor, tudo que for movido pelo amor é bom. Mas não é assim, porque amar o mundo não é bom.
Amar as coisas do mundo não é bom, porque a Bíblia está dizendo que amar o mundo é contrário a amar a Deus, ou é contrário a Deus, e obviamente se é contrário a Deus não pode ser uma coisa boa, obrigatoriamente é uma coisa má. E essa concupiscência, ou essa sensualidade, ela é essencialmente egoísta. Alguém que só busca satisfazer os seus prazeres, então não está nem aí para a outra pessoa, para as outras pessoas. Ela só visa a si mesma. Também ela é irresponsável. Basta você saber a quantidade de filhos não programados, de moças e adolescentes que engravidaram porque tiveram um amor ou um encontro que não estava nem de longe dentro dos padrões de responsabilidade que deve se ter quanto à vida, quanto a gerar um bebê. Normalmente esse tipo de sensualidade é irresponsável, é autoconsumidora. Quanto mais alguém se envolve nisso, mais vai ficando insaciável, mais vai querendo mais e mais vai se destruindo, porque nunca está satisfeito com isso. Esse tipo de concupiscência, obviamente, é concupiscência da carne, ou seja, é desejo que é gerado na carne, que é a inclinação do homem para o mal. Portanto, é descontrolado, só gera destruição, leva o homem a afastar-se de Deus, leva o homem a viver cada vez mais no pecado e envolve todo tipo de apetite desordenado. Quando a gente fala de sensualidade, fala geralmente, ou lembra geralmente, do sexo. Mas se alguém não consegue dominar o apetite do alimento, ou alguém não consegue dominar o apetite de beber e bebe, ingere bebida que lhe traz algum prazer, né? E normalmente não é água de coco, é bebida alcoólica. Se não consegue se controlar, isso também é sensualidade, isso também é a concupiscência da carne. Se alguém não consegue se controlar até mesmo no alimento, no apetite normal de que nós precisamos para nos alimentar, isso também é sensualidade, também é concupiscência da carne. Nós temos que ter cuidado com isso, porque a Bíblia diz que o cristão deve crucificar, deve matar o desejo da carne. Carne não se converte, irmão. Carne não se santifica. Não se domestica, carne se crucifica, se mata, porque não tem outro jeito, não tem escapatória. Porque carne não está falando de corpo, está falando de desejo inflamado pelo inimigo, está falando de sentimento voltado para o pecado. Não tem como se consagrar isso aí, ou se mata, ou então ele vai matar o amor a Deus. E aí o apóstolo Paulo vai nos dizer, Gálatas capítulo 5, quando ele fala abundantemente sobre a carne e sobre o Espírito. No verso 16 ele diz, digo porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. A concupiscência da carne, ela só pode ser eliminada quando nós passamos a andar no Espírito, ou seja, dar muito mais vazão ao Espírito, buscar mais o Espírito do que satisfazer os prazeres. Verso 17 ele diz, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Se você alimenta a carne, o Espírito definha, enfraquece. Se você alimenta o Espírito, ele fica forte e vence a carne. E ele diz, esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eles não fizeram uma conversão nessa carne, é impossível, eles crucificaram. Porque só isso pode ser feito, matar, mortificar os membros do corpo que levam ao pecado. É isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer. Tito capítulo 2, ele está falando sobre o salvo, e ele diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Então ele diz que nós devemos rejeitar completamente essas paixões,
essas coisas que desagradam a Deus, crucificar a carne e alimentar o espírito é a maneira como o crente tem que agir para não amar o que há no mundo. Nós vamos ver que ainda o apóstolo vai dizer a segunda coisa, que é a concupiscência dos olhos, ou a cobiça, que é aquele tipo de sentimento de querer sempre mais, insaciavelmente desejar o que é do outro, desejar o que não tem, desejar, nunca estar satisfeito com o que tem. A cobiça, que é uma das características do mundo. O homem mundano nunca está satisfeito. Tem um emprego, mas quer o do outro. Tem uma casa, mas não está satisfeito, quer a do outro. Tem uma mulher, mas não está satisfeito, quer a do outro ou as dos outros. Isso é um problema sério. Nós vamos encontrar na Bíblia algumas vezes esse tipo de sentimento. Lá quando Eva deseja a comer do fruto proibido, né? O texto diz, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido. Ela desejou realmente, não conseguiu controlar-se, apesar do mandamento contrário, mas tomou daquele fruto. Da mesma forma, nós vamos ver Acã, um israelita, quando eles chegam em Jericó, os muros caem, mas Deus havia dito, não tome nada da cidade, porque tudo está consagrado a Deus. Mas diz o texto que Acã viu uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha, um pedaço de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, ele diz. E isso foi muito grave porque isto era de Deus. Isso tinha sido consagrado a Deus. E se alguém rouba o que é de Deus, obviamente isso é um problema sério. Principalmente porque ninguém rouba de Deus sem ele saber o que você está fazendo. E Deus vai cobrar pesadamente de Acã. Aqui ele está cobiçando, veja, irmãos, Deus tinha dado a terra inteira a eles, mas ele não pôde se conter e quis tomar aquilo que era de Deus, que ele não podia tomar. Da mesma maneira nós vamos ver Davi cobiçando a mulher de Urias, né, Batseba, e diz o texto, 2 Samuel 11:2, ora, aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Uma mulher que, na melhor das hipóteses, era muito descuidada, e na pior, era altamente sedutora. De qualquer maneira, era um perigo. É lógico que se ela morava junto do palácio, dava para saber que de lá da sacada do palácio dava para ver onde ela estava tomando banho, e o rei desejou aquela mulher. Isso trouxe seríssimos problemas para Davi, porque a cobiça é um pecado que, por natureza, nunca está satisfeito e, portanto, quer sempre mais, sempre mais. Isso é um problema. Essa cobiça, essa ganância é característica da vida dos ímpios. E manifesta-se também no consumismo desenfreado. Alguém pode dizer assim, não, eu não sou uma pessoa que cobiça assim tanta coisa. Mas, se alguém comprou um celular mais novo, não, eu gostei muito do celular do irmão fulano. Já viu que tem gente que quase toda semana troca de celular, ou quase todo mês, porque tem um mais novo, porque tem um melhor, porque tem uma coisa. Não, eu vi ali uma roupa, uma sandália, uma bolsa, alguma coisa, não posso ficar sem aquilo ali, eu tenho que ter aquilo ali. Isso é um desejo insaciável. Eu vi uma irmã que passou na loja e disse, se quando eu voltar ainda tiver lá na vitrine, é porque Deus quer que eu compre. Isso é provar a Deus não, isso é tentar o Senhor. É lógico que vai estar na vitrine, iam tirar por quê, né? Se está ali para ser exposto, não, isso não é prova com Deus, irmã, isso é prova da sua cobiça, da sua ganância de ter. Houve a esposa de um ditador, né, que teve que fugir lá do seu país e na sua bagagem foi encontrado
3.000 pares de sapatos. E era uma mulher, não era uma centopeia, não. Era uma mulher, só tinha 2 pés. 3.000 pares de sapatos. Imagine, como é que alguém, eu não sei nem como é que vai escolher dentre 3.000 pares de sapatos, né? E tem gente que tem, não sei quantos relógios, não sei quantas... Isso é algo, irmãos, que o consumismo reflete o que há no mundo. A ganância do mundo. Qual é o método de Deus para se combater isso aí? O que nós devemos buscar, segundo a palavra de Deus, para combater isso aí, queridos? Porque a Bíblia diz que a cobiça não convém aos santos. O texto de Efésios 5:3 diz: mas a prostituição, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Cobiça não é nem para se falar disso, Paulo diz, no meio de vós. O contrário disso, queridos, é o contentamento com as coisas que Deus tem nos dado. Estar contente, satisfeito. Isso não quer dizer que você, logicamente, vai, vez por outra, precisar comprar um sapato, uma sandália, trocar de celular quando aquele já estiver dando problemas, ou o que seja, mas viver dominado pelo consumismo é algo que reflete um sentimento mundano. Paulo diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Veja que há uma cobiça aqui. E essa cobiça acabou desviando alguém da fé. Há um tipo de sentimento de querer ter demais que acabou afastando alguém da fé. E tem gente assim, irmãos, que no desejo de ter, acaba se envolvendo com coisas que prejudicam a sua fé e até muitas vezes o afasta completamente de Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque o apóstolo está dizendo, não ame o mundo e nem ame as coisas que há no mundo. Normalmente você ama o mundo não por causa do mundo. Porque eu gosto do maligno. Normalmente não é isso. Se ama o mundo porque se ama o que o mundo oferece, estas coisas que estão no mundo. E a terceira coisa que o apóstolo diz, o apóstolo João, que está no mundo e que, portanto, nós não devemos amar, é o orgulho ou a soberba da vida. Orgulho é a mesma coisa de altivez, arrogância, vanglória, presunção. O orgulhoso, o próprio sentido da palavra no grego, é alguém que se considera acima dos outros ou que olha os outros de cima para baixo. Se enxerga tão elevado, tão grande, que todo mundo está abaixo dele. O orgulhoso se sente melhor, acha-se melhor do que todo mundo. E esse tipo de sentimento, queridos, não só ele está no mundo, como ele é incentivado. Você é alguém especial. Você é uma pessoa, olha, você precisa ter isso, porque esse artigo é só para homens especiais. Você tem que ter essa sandália, porque essa é só para mulheres sensuais. E aí a pessoa se sente importante, e é por isso que tem essa história de grife. Bota um bordadozinho no bolso e a camisa triplica de valor, mas é porque não é todo mundo que tem um ganso na roupa, não é todo mundo que tem um jacaré na roupa, aquilo é especial, faz de você uma pessoa superior. Como se fosse realmente possível alguém ser superior só porque tem um jacaré, que às vezes até é um jacaré do Paraguai, mas que está ali na roupa dele e, portanto, ele acha que é alguma coisa. Eu conheci um camarada que ele comprava uma meia original do jacarezinho, tirava o jacaré, comprava uma camisa qualquer e pregava no bolso da camisa o jacaré. E a vantagem é que com um par de meia dava para fazer 2 camisas falsas do jacaré. Olha que coisa interessante. Meu Deus, por que é que alguém faz um negócio desse? Para se sentir importante.
para dizer que é superior, para mostrar que é o cara que pode usar aquele tipo de coisa que é só para pessoas especiais, artigos de luxo, pessoas de bom gosto. Isso é o orgulho. O problema do orgulho é que o orgulho leva o homem à destruição, leva ele à queda, leva ele à ruína. O texto vai dizer, Salmo 138:6, ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Deus rejeita o soberbo. Tiago 4:6, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Meu irmão, a gente tendo a graça de Deus ainda enfrenta problema, você imagine Deus resistindo o camarada. Deus empurrando você para frente, ainda tem umas dificuldades, você imagina Deus empurrando você para trás. Deus resiste ao soberbo. O soberbo não pode se dar bem. Ele pode até caminhar por um tempo, mas ele vai cair fatalmente. A palavra de Deus não falha e ela diz assim, Provérbios 29:23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E no 16 e 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. 11:2, vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Veja que há aqui uma série de expressões muito claras, queridos. Aquele que se exaltar, Jesus diz, será humilhado. Aquele que se humilhar, será exaltado. E o será aí, tanto o que vai levantar o humilde quanto abater o soberbo, é Deus. É Deus quem fará esse será aí. Ou seja, Deus atenta para o humilde, mas é contra o orgulhoso e, portanto, Deus vai abater aquele que está no orgulho. Nós vemos muitas expressões de orgulho no mundo hoje. Isso se vê, por exemplo, no racismo. Porque alguém tem uma cor diferente, acha o outro mais inferior. Nós vamos ver que guerras surgiram, né? Matança incrível na Segunda Guerra Mundial, em grande medida por causa do orgulho. Uma raça que se considerava superior, um homem que se considerava melhor do que os outros. O preconceito, né? O rico em relação ao pobre, os que vivem em países mais desenvolvidos em relação aos países mais pobres. Isso tudo é expressão do orgulho que há no mundo, que faz com que ricos e pobres se diferenciem, brancos e negros. Houve muitos lugares onde brancos e negros não podiam frequentar os mesmos ambientes. Havia banheiros diferentes. Haviam bebedores diferentes. Isso é uma expressão de orgulho. Mas Deus manda que nós nos vistamos de humildade. De humildade. Veja o texto de 1 Pedro, capítulo 5. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Veja que ele está dizendo claramente, em primeiro lugar, nós devemos nos revestir de humildade. Humildade, então, é como uma roupa que você escolhe. Cada vez que você vai tomar uma atitude, você abre o guarda-roupa da alma e tem lá a camisa da humildade e o casaco do orgulho. Você decide qual você vai usar. Você decide qual você vai usar. Isso a todo instante está diante de nós, irmãos. Ou seja, é uma atitude que nós precisamos escolher. Um ato deliberado. Não é uma coisa automática. Você não é humilde porque nasceu humilde. Você pode ter nascido pobre, mas tem gente que tem uma sandália faltando um pedaço e anda que parece que nem está pisando na terra. Humildade não tem a ver com a roupa que você está vestindo. Tem a ver com o seu sentimento em relação às outras pessoas. Se você se considera superior, você pode estar em frangalhos, mas ainda assim, ou às vezes até por causa disso, dizer, eu não estou preso às coisas do mundo, eu não estou preso às coisas materiais, sou melhor do que essas pessoas. Porque há muitos pobres soberbos.
e há ricos que são humildes. Isso não tem a ver com a condição social, e sim com a condição do coração. E aí, Pedro nos diz que nós devemos nos vestir de humildade, ou seja, fazer uma escolha de ser humilde, de seguir o caminho da humildade. Porque quando você escolhe o caminho de se humilhar, Deus vai lhe exaltar. E ele diz, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. A seu tempo, ele vos exaltará, ele há de exaltar, porque a palavra de Deus não falha e ele é aquele que vela sobre a sua palavra para a cumprir. Não ame o mundo, nem ame as coisas que há no mundo, é o que João está dizendo. Por quê? Porque ele diz, o mundo passa. O mundo passa. Há um contraste aqui entre o mundo, que é uma coisa transitória, que passa muito rápido, e aquele que faz a vontade de Deus, que permanece para sempre. Por que o mundo passa? Porque essas coisas, em primeiro lugar, são passageiras. Alguém cobiça, aí daqui a pouco já não tem mais interesse naquilo, já cobiça outra coisa. A primeira coisa passou. Porque alguém vive na sensualidade, então terminou de se satisfazer, aquilo já não tem mais graça, já passou. Porque alguém é orgulhoso e na esquina seguinte encontra alguém mais orgulhoso do que ele, já também não tem mais sentido que ele se julgou superior ou melhor do que o outro. E além disso, queridos, é porque o mundo é algo que vai passar. Chegará o dia que esse mundo como nós conhecemos não existirá mais. O mal não vai dominar para sempre. A vida que rejeita a Deus, ela é frágil, não tem fundamentos firmes e vai passar em pouco tempo. Chegará o dia em que o Senhor Jesus irá estabelecer o seu reino. Chegará o dia que se cumprirá a palavra que está lá no Apocalipse. Os reinos do mundo são do Senhor e do seu Cristo, e tudo aquilo que há no mundo há de passar. Portanto, ao escolher agradar o mundo ou amar o mundo, estamos escolhendo, alguém estaria escolhendo uma coisa que na realidade não dura muito tempo. Mas ao escolher amar a Deus e fazer a sua vontade, está se escolhendo amar algo que nunca vai se acabar, que nunca vai mudar, que nunca vai passar. E aí nós temos que entender que este tipo de escolha, amar a Deus, ou amar, fazer a vontade de Deus, ou amar o mundo e o modelo do mundo, é algo que sempre está diante de nós. O apóstolo Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome a forma deste mundo. Não siga o esquema desse mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À medida que nós renovamos o nosso entendimento pela palavra e pelo Espírito Santo, vamos buscando mais a Deus, compreendendo a sua vontade, fazendo aquilo que lhe agrada e nos afastando do esquema do mundo. Mas se seguirmos o modelo do mundo e vivermos como o mundo vive, logo nós estaremos amando o mundo e, portanto, não estaremos fazendo aquilo que é a vontade de Deus para nós. Mateus capítulo 7, Jesus colocou ali, o homem que ouve, mas não pratica as suas palavras, constrói uma casa sobre areia, mas aquele que põe em prática essas palavras, constrói sobre a rocha. E ele disse, por que me chamais de Senhor e não fazeis o que eu mando? Não é simplesmente aquele que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que entrará no reino dos céus. Veja que há sempre uma oposição entre fazer algo que é passageiro do mundo, ou fazer a vontade de Deus, que é melhor e é permanente para nós. Quem está no mundo, mas não pertence a ele, vai permanecer firme, vai sustentar-se mesmo diante de tudo isso, porque a vida que ele possui em Cristo faz com que ele possa suportar, persistir mesmo diante de todas as coisas aí. Você conhece alguém que entregou-se a esses sentimentos do mundo
Teve uma época de auge, hoje não tem mais. Quantas pessoas você conhece que eram tão famosas, sensuais, símbolos de beleza, e hoje não estão mais aí? Quantas pessoas você conhece que eram ricas, que eram pessoas que tinham poder e mandavam? Não sei nem onde andam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que está firme no Senhor, permanece aí. E quantos exemplos há de homens e mulheres de Deus que viveram anos e anos e anos ali, agradando a Deus, vivendo para honrá-lo, e permaneceram firmes, e estiveram ali em todo o tempo, sem querer citar nomes, mas nós perdemos recentemente grandes nomes aí, como o pastor Billy Graham, como o pastor Russell Shedd, como o pastor John Stott, homens que durante décadas estiveram servindo a Deus e fazendo a sua vontade, e durante toda a sua vida permaneceram como homens fiéis. Enquanto isso, muitos famosos desapareceram, e outros apareceram, desapareceram de novo, e outros vieram e desapareceram porque viviam no sentimento do mundo e não fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Queridos, nós vemos então que o apóstolo João vai nos dizer aqui que nós precisamos escolher a quem nós vamos amar. E o seu mandamento é: não ame o mundo, nem ame as coisas que há no mundo. Não ame os sentimentos do mundo, não ame o estilo de vida do mundo, nem ame o que o mundo oferece. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas quem ama o Pai, esse terá realmente uma vida diferente e não amará o mundo. Um coração não pode amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Como alguém não pode amar as trevas e a luz ao mesmo tempo. O mundo afasta o homem de Deus, ou Deus afasta o homem do mundo. Aquele que você amar irá lhe afastar do outro. Então o cristão é aquele que está no mundo fisicamente, mas não faz parte do mundo espiritualmente. Porque é uma coisa interessante que nós não somos arrebatados logo quando aceitamos a Jesus. Se não fosse para a gente ficar no mundo, aceitou a Jesus, confirmou, é crente, pronto, vai para o céu. Foi arrebatado. Mas não é assim, até porque quem ficaria para pregar o evangelho, né? Então nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Jesus disse assim, João capítulo 17, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Permanecemos no mundo, mas não pertencemos a ele. Fisicamente estamos no mundo, mas espiritualmente não estamos neste mundo pecaminoso. Como nós demonstramos, queridos, a quem nós amamos? Não é simplesmente fazendo declarações. Eu amo a Deus, eu não amo o mundo. Pronto, então esse realmente está amando a Deus. Não, a maior declaração de amor que nós podemos fazer é a obediência. Quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. Quem ama o mundo, obedece os mandamentos do mundo, ou seja, segue as regras que o mundo estabelece. Se alguém segue as regras que o mundo estabelece, então ele está amando o mundo. Mas se ele guarda os mandamentos, ele está amando a Deus. Nós temos que então pensar qual é a nossa atitude como cristãos no mundo. Como nós devemos viver, já que estamos no mundo? Não fomos arrebatados ainda. Estamos no mundo, como vamos viver? Nós devemos viver no mundo, não podemos fugir do mundo. Houve uma época que alguém pensou assim, a maneira de não se envolver com o mundo é fugindo para uma caverna, ou vivendo num convento, ou vivendo num monastério isolado, vamos fugir para o deserto. Não, essa não é a maneira que Deus quer que o seu povo viva. Não podemos fugir do mundo. Nós devemos permanecer no mundo, mas não devemos amá-lo. Você pode viver no mundo, não pode amar o mundo em que você vive. Então nós devemos
ser não mundano, mas sem se tornar extramundano. Ou seja, você não vai fugir do mundo, ser um extraterrestre. Você continua vivendo na Terra, mas vivendo como um homem e uma mulher que não é do mundo. Ou seja, vivendo nele sem ser dele, ou vivendo como peregrino e forasteiro. É o que Pedro diz, 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências que combatem contra a alma. Essa ideia é uma ideia interessante. Talvez muitos dos irmãos aqui que nasceu e criou-se nessa cidade não tenham muito a ideia do que é ser um forasteiro. Ser forasteiro é alguém que é de fora, né? Alguém que não é dali. E você vem morar numa cidade onde você não nasceu, numa terra que você não conheceu, e alguém diz assim, eu pergunto, por que isso é assim? Você não entende porque você não é daqui. Se você fosse daqui, você entendia, porque essas coisas aqui sempre foram desse jeito. Assim também deve viver o crente. Porque aqui você é todo estranho, é esquisito. Não, é porque eu não sou daqui. Eu não entendo por que essas pessoas no mundo vivem assim. É porque você não é daqui. Exatamente, eu não sou daqui. Não pertenço a este mundo. Eu vivo aqui, mas eu não sou daqui. Sou um forasteiro. E ainda mais, sou peregrino, estou de passagem. Não vim para ficar. Eu vim para passar por aqui. Pode ser a vida inteira e muito longa esta vida. Mas eu não estou aqui para ficar. Eu estou aqui para ir embora. A mala já está pronta porque a qualquer momento eu posso ser retirado daqui para o céu. Aleluia. Assim todo crente deve viver, irmãos. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Não tenho raízes no mundo, no sistema mundano. Eu vivo como se a qualquer momento pudesse ser arrebatado e ir para o céu. Viver no mundo sem pertencer a ele é a maneira como nós devemos viver. Porque cada cristão foi enviado ao mundo como Jesus foi. Ele não nos levou para o céu quando nós o aceitamos. Porque tem uma missão para nós aqui. Por isso nós fomos enviados ao mundo. Jesus disse assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Só que o cristão foi enviado ao mundo não para se tornar parte do mundo, mas para vencer o mundo pela fé. E o apóstolo vai dizer no capítulo 5 e o verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando você crê, aleluia. Fé aqui não só no sentido de crer, mas no sentido também de permanecer crendo. Fé no sentido de uma confiança, de perseverança nesta fé. Você vence o mundo e ao vencer o mundo, nós, portanto, não iremos amá-lo, mas iremos amar a Deus, que é o propósito maior da nossa vida, que é o grande mandamento que nós temos para cumprir, amar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo em primeiro lugar de toda a nossa vida. Então, queridos irmãos, a Igreja do Senhor tem a necessidade desta mensagem todos os dias. Porque hoje vivemos uma igreja que parece que está flertando com o mundo. Cristãos que estão vivendo soberbamente. Gente que está cobiçando como o mundo. Porque alguém quer uma igreja maior do que a do outro. Porque alguém quer ser mais famoso do que o outro. Porque alguém quer pregar o evangelho para vestir as camisas do jacaré. Viver num luxo. Isso não se parece com a igreja. Isso se parece com o mundo. E o apóstolo João então está dizendo algo que nós devemos ter cuidado. Aliás, ele já disse no verso 24 aqui, que o que desde o princípio nós ouvimos deve permanecer em nós. E esta mensagem que deve permanecer em nós. Não amar o mundo, não viver para os sentidos, para agradar ao corpo, nem cobiçando insaciavelmente, e nem
soberbamente, sentindo-se ou querendo ser melhor ou superior aos outros. Devemos amar a Deus. Se amamos a Deus, seremos obedientes a Ele. A maior prova de amor não é uma declaração com os lábios. João vai dizer aqui, amemos de fato e não apenas de palavra. Como você declara que ama a Deus? Não é colocando um adesivo no seu carro, nem uma placa lá na sua casa, nem uma postagem na sua rede social. Eu amo a Deus. Não precisa nem você fazer isso. Se você guardar os mandamentos do Senhor, isso já está implícito na sua vida. Todo mundo vai saber que você ama a Deus. E Jesus disse assim, essa prova do amor que Ele quer de mim, de você, da igreja, de todos nós. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E ainda diz no verso 23, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Esse é o amor que nós precisamos demonstrar. Não é simplesmente dizendo, eu amo, nem gritando pelas ruas, eu amo Jesus, nem usando aquela camiseta com o coração grandão, Jesus no meio. É guardando os mandamentos, fazendo aquilo que Ele manda, cumprindo a sua palavra. Assim nós estaremos amando a Deus. E quanto mais amarmos a Deus, menos amaremos o mundo. Quanto mais o amor de Deus estiver no nosso coração, menos nós teremos espaço para amar o mundo e as coisas que o mundo oferece. Se o coração estiver cheio de amor por Deus, cada dia mais, o amor ao mundo vai perder a sua atração sobre nós. Amar a Deus, aleluia. Porque o coração não pode amar a Deus e ao mundo nós precisamos escolher qual devemos amar. Se alguém deixa de amar a Deus, não é porque não tem mais amor, é porque passou a amar outra coisa. Então, para não deixar de amar a Deus, precisamos cada dia confirmar esse amor através da obediência à sua palavra. E só podemos obedecer se conhecer a sua palavra. E só podemos conhecer a sua palavra se nos dedicarmos tempo para ler as Escrituras, para vir ao culto, para aprender. Assim nós conheceremos ao Senhor e, portanto, poderemos fazer aquilo que lhe agrada. E fazendo aquilo que lhe agrada, estaremos declarando para todo mundo ouvir, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, Ele domina o meu coração, porque eu cumpro a sua palavra. Não ame o mundo, não ame o que o mundo há, mas ame a Deus e você será feliz e bem-aventurado, muito bem-sucedido, e que Deus em Cristo abençoe grandemente a todos os irmãos.